tema é super importante para as entidades estrangeiras que pretendam fazer captação de investidores residentes no Brasil para investimento em valores mobiliários, certo? Existe uma lei no Brasil, é a Lei 6385, é a chamada Lei da CVM, e a competência de atuação da CVM parte desta lei. E o que diz essa lei? Essa lei vai dizer o seguinte, que a CVM tem sim competência para processar, julgar e punir entidades estrangeiras sem presença física no Brasil, quando os efeitos das condutas fraudulentas dessas entidades causarem danos a pessoas residentes no território brasileiro. Condutas fraudulentas, danos a pessoas residentes no território brasileiro. Segundo quesito, quando os atos ou omissões dessas entidades estrangeiras forem considerados praticados no território brasileiro. Muito bem, aqui vale a pena apenas um detalhamento em cada um breve desses três requisitos. Quando a CVM fala, ou quando a lei da CVM fala em condutas fraudulentas, o que isso significa? A interpretação da CVM é a seguinte: se uma entidade estrangeira está praticando alguma atividade para a qual deveria ter uma autorização, uma licença, ou registro, ou a dispensa de registro do regulador brasileiro competente, e essa entidade estrangeira não possui, isso é uma atuação clandestina, portanto, para fins da CVM, uma atuação fraudulenta. O caso mais típico, o caso mais clássico disso, é quando uma entidade estrangeira tenta fazer a captação ou efetivamente capta por meio de oferta pública investidores residentes no Brasil para serem seus clientes, sem que essa entidade estrangeira tenha autorização, licença, registro ou dispensa de registro de um regulador brasileiro competente, no caso, a própria CVM. Então, conduta fraudulenta nesse caso significa exatamente isso. Ponto 2, que vale a pena mencionar. Quando então essa conduta fraudulenta causa danos a pessoas residentes no território brasileiro. O que significa aqui danos? A CVM vai verificar se há reclamações por parte de investidores residentes no Brasil deste ou daquele intermediário ou entidade localizada no exterior. E onde que a CVM vai para fazer essa verificação? Em alguns lugares, mas tem alguns que são principais. Então a CVM disponibiliza canais de comunicação com o público, onde os investidores podem fazer reclamações à CVM, denúncias à CVM, sobre o que está acontecendo no mercado de valores imobiliários no Brasil, seja de entidades brasileiras licenciadas, autorizadas e registradas no Brasil, seja de entidades estrangeiras que não possuem licença, não possuem autorização, não possuem registro no Brasil e, mesmo assim, fazem contato por meio de oferta pública com investidores do Brasil. Então, a CVM tem os seus próprios canais de comunicação para isso. Um segundo exemplo aqui de canal de comunicação que a CVM vai para verificar se há ou não dano a investidores residentes do Brasil, esse aqui é um pouco mais amplo, mais específico do mercado financeiro, mas é o famoso Reclame Aqui. Então a CVM vai no Reclame Aqui para ver o que os investidores brasileiros, que são consumidores, de acordo com a lei brasileira, estão falando sobre esta entidade. Então a CVM olha esses fóruns para saber se há dano ou não ao público investidor no Brasil. E o terceiro e último ponto é quando essas entidades estrangeiras, então, tiverem as suas atitudes e as suas atividades e isso for considerado como tendo sido praticado no território brasileiro. E o que isso significa? Veja bem, a CVM considera que o website em português, em língua portuguesa, ou o website
ainda que não esteja em língua portuguesa, mas que tenha conteúdo destinado à captação de investidores residentes do Brasil, exemplo, fala sobre índices brasileiros, fala sobre economia brasileira, fala sobre taxa de juros no Brasil, ou seja, fala sobre investimentos ou cenários de investimentos no Brasil, ou ensina investidores residentes do Brasil a mexerem, a investirem por meio de uma determinada plataforma. Isso está disponibilizado no seu website, no seu canal do YouTube, nas suas redes sociais. Então, isso cria um conjunto, certo, de atividade destinada ao público brasileiro. Além disso, a CVM verifica o website para ver se tem número de telefone com registro no Brasil, para ver se tem algum endereço físico no Brasil, para ver se tem website com extensão .com.br ou website com extensão Brasil e assim por diante. Esses todos são elementos que formam um convencimento da CVM em relação à atividade ou à omissão dessas entidades estarem sendo ou não praticadas no território do Brasil. Então tem que tomar muito cuidado. Se você quer captar, se você é uma entidade estrangeira e quer captar licitamente investidores residentes do Brasil, há meios lícitos, há meios válidos, há meios legítimos de se fazer isso, certo? Então, presta atenção, porque a regulação a partir da CVM e até mesmo do Banco Central são muito sofisticadas, certo?